Nós estamos iniciando mais um podcast aqui no nosso canal. Hoje nós recebemos William Hort. Ele que é farmacêutico da Farmagnus aqui no município de Salete. É William Hort, acertei o sobrenome? Isso mesmo. E o William é da onde? Eu sou de Fraiburgo. Fraiburgo. Eu vim para cá em 2013. Final de 2012, início de 2013, eu estava em Rio do Campo. Sim. Aí, depois de um ano, eu vim para Salete. Daí. E há uma diferença, eu falo de temperatura para aquela região? Com certeza, né? Na verdade, assim, por isso que eu não gosto do frio, eu odeio frio, né? Para mim, o frio é o pior. Sim. Só que aqui eu tô aprendendo a odiar o calor também, porque é muito quente, né? Teve uma época aí de muito calor. Nossa, esse ano mesmo foi muito, né? E Fraiburgo, lá é a terra da maçã? Terra da maçã. Antigamente era a capital da maçã, né? Hoje já não é mais tanto porque a produção já diminuiu bastante, né? Sim. Lá, hoje, a produção maior de Santa Catarina é São Joaquim, né? Sim. Então, Fraiburgo já perdeu o posto. É a terra da maçã, mas não é a capital da maçã. A capital é São Joaquim. Hoje. E antes de ser farmacêutico, você trabalhava na cultura da maçã lá? Não. Eu trabalhava de professor de informática. Professor de informática. Tava na área de informática, mas daí não me adaptei muito. Eu até gosto, né? O meu hobby é mexer com tecnologia, informática, essas coisas, formatar computador e tá ali. Mas não é o que, assim, eu não gosto... Quer dizer, não é o que eu gosto. Sim. O que eu gosto mesmo é a farmácia. E como é que surgiu esse interesse pela farmácia? Assim, primeiro eu estava em dúvida. Quando eu terminei o ensino médio, eu fiquei em dúvida do que fazer, né? O que eu vou fazer da vida? Aí pensei assim, não, vou fazer um vestibular para medicina, né? Que eu pensava em fazer medicina desde sempre, né? Aí daí medicina é muito concorrido, não passei. Aí pensei, vou fazer cursinho para passar. Mas daí eu pensei, não, mas nesse meio tempo eu posso fazer alguma coisa. Daí eu fiquei um ano parado, em 2014 me formei, em 2015 eu fiquei parado. Em 2016 iniciei o curso de farmácia. Daí iniciei assim, sem muita expectativa, sabe? Isso lá na região lá de Fraiburgo? Lá em Videira daí, que é ao lado, que nem fosse aqui Itaió, né? Sim. Aí iniciei o curso de farmácia e tal, foi indo, gostei, vi que ali era legal, assim, gostei mesmo. Aí foi indo cada vez mais, a gente vai pegando o amor pela profissão, sabe? Sim. E assim foi. Daí, só que dentro da farmácia, do curso, é um leque que abre para vários, né? Para a indústria de alimentos, para análises clínicas e para farmácia comercial. Tem farmácia pública também, tu pode trabalhar dentro da prefeitura, né? Sim. E dentro do hospital ainda. Então, são vários, né? Então, assim, naquela época daí me surgiu o que eu vou fazer, né? Vou nessa parte aqui, vou nessa parte aqui. Daí foi, e eu tinha um amigo meu que abriu farmácia em Fraiburgo. E daí ele falou assim, não quer trabalhar comigo quando tu faz a faculdade? Eu falei, nossa, é uma beleza, né? Porque eu dentro da área e tal, vou pegar E você mais. só estava no curso ainda? Sim. Só fazendo curso ainda? Tava na minha terceira fase, que é o segundo ano, né? Sim. Aí comecei a trabalhar ali com ele e tal, gostei do atendimento, assim, gostei bastante, assim, de estar ali na frente, de você estar ajudando as pessoas, atendendo as pessoas, isso eu gosto, assim, sabe? Sim. E eu não gosto de ficar dentro de um escritório, parado, fechado, eu não gosto. E daí, assim, dentro de um laboratório, porque daí tu não tem contato com ninguém, sabe? Sim. E eu já não sou muito fã disso. Eu gosto de estar no meio, né? E assim foi. Daí eu fiz o estágio meu final da faculdade em alimentos. Aí pensei, vou tentar ver o que é essa do alimento, né? Fiz o estágio numa fábrica de suco. Tá, mas aí você estava na farmácia trabalhando e ingressou na faculdade daí? Não. Iniciou na faculdade? Não, eu iniciei a faculdade, daí depois eu conversei com esse meu amigo, que ele abriu farmácia também depois que eu comecei. Sim. E eu já estava no segundo ano da faculdade. Sim. Daí depois eu Aí já facilitou também? Meu Deus, que daí tudo que tava lá, o professor falava, eu já meio que manjava, né? Sim. E de medicamento. E isso assim, ajuda, William? Já tá na prática no dia a dia e fazendo a faculdade? Com certeza. Para qualquer área, né, que tu tá. Por exemplo, tu vai fazer direito, se tiver contato com o escritório de advocacia, nossa, já dá muito bom. E assim é todas as profissões, né? E a farmácia, inclusive. Para mim, foi assim que abriu portas, né, naquela época, né?
Então, foi. E daí, quando eu me formei, daí eu fiz meu estágio na parte de alimentos, né? Que eu pensei assim, vou tentar essa área que eu achava legal também. Daí era laboratório. Daí fui lá no laboratório da indústria de suco, né? De Sim. maçã e de laranja, que tem lá em Videira. Nossa, é uma área muito legal, assim. Gostei bastante. Só que naquela época não tinha oportunidade para mim. Daí, porque já tinha um farmacêutico lá dentro, já tinha um engenheiro químico, já tinha, né? Então não consegui. Daí eu falei, não, então vou tentar achar o que eu vou fazer agora, né? Porque eu me formei, recém-formado. A maioria de recém-formado já fica perdido, né? Sim. E foi, daí mandei o currículo para... Daí tinha um amigo meu lá que tinha recém-formado também. Ele falou, tem um pessoal precisando de farmacêutico lá em Rio do Campo. Deu, meu Deus, Rio do Campo, onde fica isso, né? Nunca nem tinha ouvido falar. Falei, não, mas vou mandar, né? Daí mandei, daí a Cíntia e o João viram. Daí só, não, vamos então contratar ele. Daí nisso foi conversa vai, conversa vem, deu certo. Aí veio para Rio do Campo. Mas aí já foi contratado sem nem conhecer Rio do Campo? Não, sem nem conhecer. Cheguei num sábado, era um mês antes das eleições. Foi em setembro de 2012. Aí cheguei ali, eu conheci o João, já ficamos amigos já. Daí ele falou, não, nós gostamos de ti, pode vir pra cá. Se quiser morar já tem lugar. Que era um apartamentinho que tinha em cima da farmácia. Falei, não, então fechou, né? Vamos ali. Aí vim ali, fiquei, daí de setembro até novembro, eu fiquei lá ainda. Em Rio do Campo? Não, em Freiburg. Daí depois eu vim em novembro pra... Sim, pra já definitivo pra morar. Definitivo. Aí já morei ali. Daí foi aberta a farmácia no Passo Manso. Daí Passo Manso ali em Itaió. Aí conheci outra realidade. E lá abriram a farmácia e você iniciou lá? Sim, iniciei lá com a farmácia. Eu e ele. Eu era farmacêutico deles lá, né? E ele com a farmácia lá. Aí a farmácia lá ia, não ia. Daí... E ficou por um período... um ano a gente ficou. Um ano ainda. Nossa. E aí todos os dias ia de Rio do Campo a Passo Manso? Com aquela estrada do jeito que tava. Não sei se tu lembra. Sim, tava terrível. Nossa, acabou... o João tinha um Fiesta, acabou com o carro. Nossa. Porque era muito buraco. E assim foi. Daí... Aí decide fechar em Passo Manso. Daí foi assim. Daí o Alcir Círico, um dia conversando com o João e tal, porque daí ele falou assim, por que vocês não abrem lá em Salete, uma farmácia? Aí, João, em Salete, né? Nunca pensamos nisso e tal. Aí, vamos decidir. Daí ele veio aqui, achou uma sala no bairro Schreiber perfeita ali. Sim. Daí, vamos lá então. Daí montamos uma farmácia lá e daí ele falou, tu topa aí comigo? Pra Salete? Falei, nem conheço Salete, nunca ouvi falar, né? Mas vamos embora, né? Não tem essa, né? Pra mim, não tenho parada, assim. Né? Agora eu tenho uma raiz, sim, mas antes eu não tinha. Pra mim, qualquer lugar, topava. Aí fui, daí viemos pra cá, daí. Olha só, e aí veio para já também morar em Salete. Morar em Salete. Porque lá em Passo Manso você ia todo dia. Salete isso. Daí teve essa dinâmica diferente. Isso, aí daí eu já tive que vir morar para cá. Mas daí aqui já achei um apartamento ali ideal, já deu boa, já vim morar, já tudo certinho. Aí instala a farmácia no bairro Schreiber. Isso. E aí como é que foi essa experiência, William? Ali mudou totalmente, né? Porque o atendimento, a gente atendia muito pouco lá no Passo Manso, que era poucas pessoas lá. Sim, até porque um distrito longe da cidade, mas muito interior também, isso, né? As pessoas vão lá do Passo Manso, eles vão para Taió, por exemplo, para ir no banco, ir no mercado, sei lá, e já aproveitam e vão na farmácia. Sim. Então, assim, para nós não sobrava, sabe? Daí mudou totalmente quando a gente veio para Salete. O atendimento já era maior. Eu não conhecia ninguém, mas daí fui fazendo amizades ali e tal, né? Com as minhas senhorinhas, que eu falo, né? E os idosos também, que eu gosto bastante de atender, né? Sim. E assim foi indo e ali eu me adaptei bem, assim. Mas eu esperava, assim, uma coisa e foi totalmente diferente. Foi muito maior do que eu esperava. Uhum. Porque, queira ou não queira, eu estava numa cidade que era Freiburg, tinha 40 mil habitantes, né? Então já é um pouco maior, já é mais movimentado, mais agitado. Cheguei em Salete com 8 mil habitantes. Aí já mudou totalmente, né? Eu esperava que era mais pacato e tal, mas foi indo, gostei daqui também. E aí no bairro Schreiber foi crescendo, a clientela foi aumentando, ficou por quanto tempo ali? A gente ficou ali até 2018. Até 2018. São 4 anos. 4 anos. Aí depois a decisão de abrir no centro. No centro daí.
Porque assim, no bairro era bom, mas a gente viu que no centro era melhor, né? Então, até por ser um local pequeno. Claro, e depois, assim, é maior concentração de gente, né? É no centro, né? O bairro também era bom, a gente gostava. Tanto que quando a gente mudou para o centro, muitas pessoas falaram, nossa, mas por que vocês saírem daqui do bairro? Por quê, né? Mas daí, assim, não tem como a gente se agradar as pessoas e ficar naquilo, né? Então a gente decidiu... Porque a ideia era atender a ampliar. Isso. Ampliar para outros bairros. Aumentar, né? Tem que estar sempre crescendo, né? A gente pensa no crescimento, né? Mas assim... Porque ali acabou limitando mais o bairro Beira-Rio, o bairro Cachoeira e o bairro Schreiber, né? E ali no centro, não, a gente pega tudo daí, né? Por exemplo, o que a maioria dos clientes nossos que eram lá do bairro, ficaram com nós ali no centro, a mesma coisa. Então, não mudou nada praticamente, né? Tanto que é pertinho, né? Se fosse, por exemplo, um bairro de 14 quilômetros, né? 15 quilômetros de distância, não, mas é pertinho, né? Então... E essa mudança, ela foi importante? Foi muito importante. Foi um crescimento bom, assim, que a gente teve, né? Mudou, assim, não vou dizer da água pro vinho, mas mudou bastante, né? Então... E outra, assim, também curiosidade minha, o porquê Farmagnos? O porquê que houve essa alteração também? É que assim, ó, a Farmagnos, ela é uma rede, franquia, né? Sim. E hoje, você trabalhar com franquias te traz mais... Benefícios? Benefícios, isso mesmo. Por exemplo, negociação de medicamentos, negociação de perfumarias, a parte de encarte, né, que tem as promoções e tal. Os descontos a gente consegue muito mais do que se a gente tivesse sozinho, né? Hoje, uma farmácia sozinha, que é sem nenhum tipo de rede, ela consegue trabalhar muito limitado. Porque, assim, é como se você imaginasse assim, você compra 50 caixinhas de medicamento no mês, com a rede você consegue negociar para comprar mil caixinhas daquele mesmo medicamento. Então, negociando uma quantidade maior, você consegue um desconto maior, que você consegue repassar para o cliente. Então, assim... a gente trabalha dessa forma, né? Sim. Conseguindo um desconto maior, a gente repassa para o cliente, sempre, né? Que, assim, o cliente, a gente pensa assim que tem muita gente que, às vezes, pode pagar o preço, mas tem muitos que não pode, né? Tem aquela dificuldade. Então, a gente tem que tentar trabalhar um preço que seja bom para nós e um bom para o cliente, então, né? Sim. Então, por isso, a gente está na rede Farmagnos, né? Essa rede a gente teve desde quando a gente tinha lá no Passo Manso já. Olha o nome Super Econômica, que a gente veio falando aqui, era um nome fantasia, né? Mas Farmagnos daí... Ele já era do grupo. Isso, a gente já era. Lá em Rio do Campo também, sempre foi do Farmagnos também, né? Então, é uma rede muito boa que traz muito benefício para a gente, né? E as mudanças vão acontecendo, ela vai trazendo essas novidades também. Tudo, né? Eles ficam antenados lá 100%. Tem um escritório lá em Videira mesmo, né? Que é onde eles repassam tudo pra gente. Então, negociação, que nem eu falei, novidades e descontos, assim, que dá para trabalhar bastante o desconto. Então, para nós é uma beleza. Né? E como é que é o dia a dia de um farmacêutico? Olha, é bom, sabe? É um dia a dia, assim, que eu gosto. E todo dia é diferente? Todo dia é diferente. Todo dia você pega pessoas diferentes, pega aquelas pessoas que chegam animadas na farmácia. Porque a farmácia é um local onde as pessoas já vão com uma certa dificuldade, né? Elas já têm um problema. Sim. E a gente acaba absorvendo esse problema e tentando resolver. Eu sempre pensei assim em resolver problemas. O meu pensamento, a minha mente é de resolver problemas, né? Então, por isso que eu acho que eu gosto disso, sabe? Desde quando eu era pequeno, lá que eu pegava um carrinho lá de um tipo, eu queria transformar em 2, eu ia lá e transformava. Ou pegava um carrinho estragado, queria estar consertando aquilo, né? Resolvendo aquele problema. E desde isso, eu acho que isso me trouxe para a farmácia, né? Porque queira ou não queira, o farmacêutico ele acaba atuando nessa parte de resolver problemas, né? Desde um problema da própria doença, do medicamento, da dor, como um problema psicológico até, porque a gente acaba até sendo um pouco psicólogo também, né? Então, claro, não entrando nessa parte da profissão psicólogo, né? Mas acaba falando umas palavras ali e tal para dar uma amenizada, assim, né? Uma ajudada, né? Vamos dizer assim. E nessa área tua, precisa sempre estar se atualizando também? Porque, assim, ao mesmo tempo que surgem doenças novas, surgem medicamentos novos. Então, o medicamento, na verdade, ele está sempre
em desenvolvimento. Sempre está saindo novos medicamentos para tudo quanto é tipo de coisa. Dores, parte de bactérias também, os antibióticos, né? Sim. Então, essa parte de antibióticos, eles estão sempre evoluindo. E tem que evoluir, porque a bactéria, ela cria resistência, então, né? Então, por isso, tem que estar sempre evoluindo. Parte de dores também, né? Porque quando foi inventado, por exemplo, um medicamento que era para dor, ele causava muitos efeitos colaterais. Então, cada vez vai se melhorando para estar atuando na dor sem prejudicar nada. Sim. Né? Então, tem que estar sempre ali. Então, na sua avaliação, esse avanço ele é muito importante. Com certeza. O avanço de tecnologia farmacêutica, nossa, é o mais importante. Medicina também, tudo, né? E está mudando bastante? Meu Deus, muda assim, sempre. Tratamento para parte de câncer, para parte de doenças assim, que são doenças crônicas, né? Uhum. Tratamento para diabetes, pressão alta, está sempre evoluindo para melhorar, sabe? E todo dia é uma notícia nova, é uma coisa nova. E fora a perfumaria também, né? Porque hoje, se você pegar a maioria das pessoas, as mulheres, por exemplo, elas usam muitos produtos para estar sempre na estética, né? Sim. E hoje todo dia surge um produto novo, surge um shampoo novo para cabelo, surge um suplemento vitamínico para melhorar o cabelo, a pele. Então, assim, sempre assim. Hoje, assim, até para a gente conhecer um pouquinho a estrutura hoje, como é que é a estrutura da Pharmagnus? Como um todo, assim, de medicamento e essa linha de perfumaria, como está estruturada hoje? Assim, se eu entendi a pergunta, foi assim, não entendi direito. Sim, assim, a questão da estrutura, tudo que se tem hoje... vocês têm tudo o que precisa? Ah, sim. Eu falo nessa estrutura toda de medicamento, na linha de perfumaria e tal. Eu não vou dizer tudo 100%, porque não tem como ter 100%, sabe? Mas é importante que você fala isso. Com certeza. Porque assim, o que acontece? Como eu disse, todo dia surge coisa nova. Sim. Surge medicamento novo, surge perfumaria nova, surge... E assim, claro que você tem que estar antenado, mas não tem como ter tudo, porque se você tiver tudo, vai ter que ter uma estrutura enorme, né? Uma distribuidora, por exemplo. Mas se chegar um cliente e dizer, olha, eu queria esse medicamento, hoje eu não tenho, mas nós conseguimos. Conseguimos de um dia para o outro. Dessa forma. Porque hoje as distribuidoras, elas trabalham com entrega todos os dias. Né? Muito rápido, né? Muito rápido. Então, assim, não é que nem você comprar, por exemplo, um calçado na internet, que demora uma semana, às vezes. Agora ainda está demorando cada vez menos, né? Eles estão melhorando cada vez mais. Mas a logística do medicamento sempre foi 24 horas. E tem também aquele cliente, às vezes, que ele está habituado com um medicamento e mudou. Isso. E eles, não, eu quero aquele. E não tem mais. Sim, daí esse é um problema, né? Tem disso? Tem. Antigamente não, há um tempo atrás tinha o Cibalena. Não sei se tu lembra do Cibalena. Não lembro. Cibalena era um medicamento que era usado muito, os antigos, né? Usavam para gripe, dor de cabeça. Se eu não me engano, na verdade, eu não tive acesso à fórmula do Cibalena, mas eu acho que ele é ácido acetil salicílico. Sim. Né? Que é a aspirina hoje, né? Então, esse Cibalena não existe mais. E as pessoas vão lá, às vezes, até hoje ainda chega lá, tem um Cibalena aí? Não tem Cibalena, porque faz 10 anos, 15 que já saiu fora, né? Então... mas a gente vai tentando substituir, vai assim... Tem aquelas pessoas que são mais assim, né? Não, eu não quero esse, então tá, tudo bem, não tem o que fazer. Né? Mas assim, eu tento explicar sempre que é o mesmo efeito, que não tem problema. Mas, né... Assim, a gente vai... Muita gente a gente consegue, né, convencer, mas muitas pessoas ainda têm aquele pensamento fechado, assim, né? Sim. Não, eu quero aquele ali. E assim, outra coisa que muita gente ainda tem a crença de que o farmacêutico, ele quer só vender. Vender e vender e vender. Mas não é assim. Tipo, a gente quer sempre orientar, sabe? Orientar. Por exemplo, a pessoa chega lá na farmácia, ela quer aquele medicamento. Daí eu sempre ofereço o genérico, porque é uma opção mais em conta, né? Tem toda a parte de impostos que o genérico não paga, né? Não tem a parte de propaganda, que não tem esse gasto com a indústria. Sim. Então eles conseguem baixar o valor do genérico. É o mesmo medicamento? É o mesmo medicamento. Eles passam pelos mesmos testes igualzinho. Então, assim, se um faz efeito, o outro também vai fazer.
Só que daí tem aquela crença do médico, já que vem lá do consultório, não deixa, que ele fala, não pega genérico, não pega genérico. Não é bem assim, né? Eu sempre falo. Sim. Só que, e aí assim, a diferença de preço é bastante? Tem medicamentos que chega a metade do preço, né? Nossa. Mais até. Tem bastante genéricos que assim, a lei do genérico, ela veio para ajudar, né? Não, eu sempre digo assim, se existe o genérico, é porque funciona. E todo medicamento tem genérico? Não todos. Não todos. Não todos. Existe É uma linha só. Existe uma lei da patente, não sei se você sabe, a lei das patentes, né? Que no medicamento, ele é 10 anos. Se eu, por exemplo, eu invento um medicamento hoje, por 10 anos eu tenho a patente desse medicamento. Ela não pode ser quebrada. Então, se alguém quiser fazer uma cópia dele, né, ou similar ou genérico, não vai ter, não pode. Aí depois desse período, daí, por isso 10 anos quebrou a patente, daí... Interessante. Daí pode ser feito genérico, pode ser Sim. feito similar, né, e assim por diante, né? Que bom, esse William da Pharmagnus com a gente hoje aqui no nosso podcast. William, e tem assim um medicamento que mais vende assim? Tem. Paracetamol, nimesulida, medicamentos que servem para dor, anti-inflamatórios. Esses são os que mais vendem. Dor de cabeça é o que mais vende. E é hoje. todo dia? Todo dia, todo dia, todo dia. E qual que é a maior clientela de uma farmácia assim? Olha, a maioria é idoso. Né, de 55 anos para mais, assim, né? Porque Sim. é a parte onde já tem aqueles problemas de pressão alta, diabetes, as dores crônicas, né? Então, esses são a nossa clientela, não só a nossa, mas como de outras farmácias também, isso pesquisas, né? Sim. Mas assim, a parte jovem, vamos dizer assim, as mulheres é o anticoncepcional, é a parte de perfumaria, né? Mas ainda a grande maioria é idoso, né? Sempre o idoso é o que tem mais acesso à farmácia. E há uma época do ano que mais vende? Sim, a sazonalidade nossa aqui é o inverno. É a maior venda de medicamentos é no inverno, porque tem as doenças respiratórias e todas as doenças que vêm com a mudança de clima, né? Sim. Rinite, sinusite, todas essas ites, né, que fala, elas vêm nas mudanças de temperatura. A nossa aqui do sul, né? Mas assim, se você for ver São Paulo, por exemplo, vende o ano todo praticamente, porque o clima lá, ele se mantém, tipo, num nublado, assim, frio, quente e tal. Então não tem tanta mudança brusca de temperatura, né? Agora, no Nordeste também é mais calor, né? Então não tem essa sazonalidade de medicamentos de inverno, né? Que aqui no sul é muito grande, né? Sim. E não tem idade, né? Não tem idade. Não tem idade. Desde do recém-nascido até a pessoa mais idosa, né? E há uma diferença, eu falo no atendimento para uma criança, para um adulto? Com certeza, né? O porquê, assim, na sua avaliação? É que a criança, até os 5 anos de idade, ela tem a fragilidade dela, né? Como o idoso, a partir dos 60 anos, 65 anos, tem a fragilidade dele. Então, assim, nesses atendimentos, você tem que ter mais responsabilidade ainda, né? Por exemplo, uma criança que está com gripe, está com muita febre, tá? Então, assim, eu particularmente, como farmacêutico, e eu acho que a maioria dos farmacêuticos são assim, quando uma criança nessa faixa de idade, ela vem na farmácia primeiro, antes de ir no médico, e ela quer um medicamento, o pai quer um medicamento que é para febre, por exemplo, você não pode, tem que cuidar, sabe? Tem que estar cuidando porque pode dar um problema. Você tem que saber a causa disso ali. E nós, farmacêuticos, a gente não tem essa... a gente sabe, mas não tem a competência de ter a clínica, né? Porque o médico, ele faz a parte clínica. Sim. Ele vai examinar, vai ter toda... né? E o farmacêutico, ele sabe, que nem eu disse, se chegar uma criança lá, eu examino, mas eu não... né? A parte de antibióticos, principalmente, né? Porque tanto que existe uma lei hoje que o antibiótico não pode ser vendido sem receita. Então, eu respeito lá na farmácia, porque eu não acredito que não deve ser feito assim. A pessoa tem que ir no médico primeiro para ter certeza de que infecção tem e qual medicamento tratar, né? Não adianta eu lá dar um medicamento, daí eu dar outro medicamento, e eu dar outro medicamento, e a pessoa sempre tomando esse medicamento e daqui a pouco não melhora, né? Então, tem que tratar pelo certo, né? E a criança tem essa parte. A criança é mais frágil,
o idoso mais frágil, então tem que cuidar na dose, às vezes a dosagem tem que ser menor, Sim. tem que acertar a dosagem ali para não ter um problema de intoxicação. E aí você falou, né, essa questão de criança, que seja adulto, mas você já chegou a receber às vezes uma receita que, pô, mas esse medicamento aqui não é para criança. Sim. Como é que é esse procedimento quando você vê que tem algo errado? Assim, primeira coisa que eu faço é entrar em contato com o médico, para ter certeza do que está acontecendo. Já aconteceu do médico receitar um medicamento com a dose errada, por exemplo, né? Por exemplo, assim, nimesulida 100 mg, ele existe só de 100 mg. Aí vem uma receita nimesulida 500 mg. Daí eu vou lá, ligo para o médico e falo assim, ó, o senhor tem certeza que é essa dosagem, né? Porque isso pode dar um problema. Dá um problema, né? Daí, eu me confundi com outro. Então, não, é o nimesulida de 100. Então, beleza. Então, a gente continua o atendimento normal. Mas nunca em dúvida. A dúvida, a gente nunca pode ter dúvida. Porque a dúvida pode acontecer um problema com o paciente, né? Sim. E dos clientes, assim, a maioria, o que mais gera dúvidas quando vai comprar a medicação, assim, William? A parte do que o medicamento, para que ele serve, as pessoas pedem muito isso, sabe? Eu acho que seria a maior, assim, né? E de como tomar, né? De como fazer o uso, né? Porque ali acontece muito erro também, né? A pessoa, ela às vezes vai lá no médico, o médico receita o medicamento e ele fala assim, ó, o senhor vai tomar esse medicamento de 8 em 8 horas. Só que a cabeça da pessoa, ela tá naquele turbilhão, às vezes, de que, eu tô doente, me deu um negócio, e ele acaba nem prestando atenção naquela hora ali. Sim. Né? Porque acontece muitas vezes. E daí a pessoa chega na farmácia e daí ela vai lá e vai comprar um medicamento. Se eu não anotar tudo certo e explicar 2 ou 3 vezes, às vezes, as pessoas não pegam. Né? E aí eu queria te perguntar, por exemplo, tá tomando um medicamento e aí toma de segunda a sexta, para a sexta e volta só a tomar segunda. Aí que tu não tá fazendo o tratamento completo, né? Tem medicamentos tem casos que às vezes tem essa parada do final de semana, Sim. mas é raros os casos, né? Por exemplo, o que eu mais pego no pé, assim, dos clientes, paciente, né? É o antibiótico. O antibiótico tem que ser tomado certinho, no horário. Se passar 5 minutos, já está criando resistência, né, à bactéria. Mesmo. Então, assim, se você tem uma resistência a um antibiótico, depois você vai ter que tomar outro antibiótico, e assim sucessivamente. Por isso que muitos já botam até o relógio... Sim. Aciona o relógio. Com certeza. Eu sempre falo assim, bota despertar o celular para não esquecer, porque se esqueceu, já dá problema. Aí tem aquelas pessoas assim, mas eu posso tomar uma cervejinha? Não pode. Não tem como, né? Essas orientações a gente tá por isso que eu te fiz essa pergunta. Não pode. Existem medicamentos que não vai ter problema, mas você não vai saber qual medicamento não vai ter problema ou qual... Porque cada organismo é um organismo, ele age de formas diferentes. Então, assim, não pode... tomou medicamento, esquece o álcool, né? Não tem como, né? Então, assim, funciona, né? Ô, William, e quem fiscaliza vocês, o trabalho de vocês? Primeiro tem o CRF, né? Que é o Conselho de Farmácia, né? Eles têm a fiscalização, porque hoje uma farmácia... Enquanto tiver com as portas abertas, o farmacêutico tem que estar lá dentro, né? Isso foi bom, isso é importante? Foi ótimo, né? Porque quando essa lei não era fiscalizada, o farmacêutico, às vezes, tinha farmácias que só pagavam para o farmacêutico ele assinar, né? Sem aquele acompanhamento, porque o farmacêutico tem que estar ali, sabe? Eu sou a favor de 100% do farmacêutico estar ali, porque qualquer orientação que precisar, é o farmacêutico que tem que saber, porque o farmacêutico entende do medicamento, né? Agora, tem atendentes, que eu não vou tirar o mérito, que eles sabem tanto quanto o farmacêutico, sabe? Que sabem na experiência, mas a parte técnica é só o farmacêutico mesmo que sabe. Sim. Né? A orientação ali para não ter o uso de um medicamento com outro, né? Porque às vezes tem aquelas pessoas, eu vim comprar, sei lá, uma nimesulida, vamos de novo falar da nimesulida, porque o meu vizinho falou que é bom. Tá, mas não é assim. Temos que ver o porquê que tu vai tomar nimesulida, né? Sim. Acontece com a azitromicina isso, que é um antibiótico. As pessoas chegam assim, eu queria uma azitromicina. Tá, mas queria para que a azitromicina? Tipo, as pessoas às vezes não... Elas para uma dor de cabeça a azitromicina. Não, tá louco? A azitromicina é um antibiótico, ela tem que ser para tratar uma bactéria. Ela não vai fazer outro efeito a não ser tratar a bactéria. Aí a pessoa toma, daí as bactérias elas vão ficando cada vez mais resistentes. Daí tem aquele problema. Depois não acha antibiótico para tratar. Sim. Aí dá um problema maior.
Essa sua profissão, ela é valorizada atualmente? Olha, ela poderia ser mais valorizada, mas assim, hoje já ganhou muito espaço, né? Antigamente era assim, meio que deixado de lado, era meio que um comércio, o pessoal levava muito que nem eu disse, farmacêutico era comercial. Hoje já mudou muito assim, né? Sim. Porque o farmacêutico, ele está atuando como um orientador, né? Vamos dizer, um professor que vai ensinar as pessoas a usar o medicamento, a não tomar medicamento com tal outro medicamento, para não ter problema de interação medicamentosa e tal, sim, né? sim. De efeitos colaterais, né? E desde do uso do medicamento, como ele tomar, posologia, e tem tudo isso, né? São muitos. São. E assim, hoje eu vejo assim, a maior dificuldade dos idosos é que tem muitos idosos que tomam às vezes 20 tipos de medicamentos, sabe? E eles às vezes não conseguem se organizar naquilo ali, sabe? Às vezes eu pego lá pessoas que têm tudo uma mistura de medicamentos, às vezes não sabem nem o que está tomando e qual horário tem que tomar. Então, eu sempre faço isso, sabe? Várias pessoas já me procuraram para organizar isso. Sim. Aí a gente faz uma caixinha, por exemplo, né? E vai colocando, esse medicamento o senhor vai tomar de manhã, esse aqui de meio-dia, esse aqui de tarde, esse aqui de noite. E vou separando, né? Eu já falo assim, se vocês tiverem uma caixa para a gente organizar, melhor, né? Então, eu também faço essa parte aí, de ajudar essas pessoas que precisam dessa ajuda, né? Ô, William, e o plantão, como é que está funcionando? O plantão, olha, foi uma conquista, assim, que aqui em Salete estava sendo difícil. Mas, enfim, que foi conseguido, né? Desde que a gente veio em 2014 para cá, a gente já veio com essa ideia de implantar o plantão aqui. Mas era muito fechado, a gente veio de fora, novo, né? E foi indo, a gente não conseguiu. Mas daí deu certo. O plantão hoje, ele funciona muito bem, porque o que acontece? As farmácias, elas podem se organizar, o farmacêutico, os funcionários podem se organizar para ter mais folgas, né? Mais momentos de lazer. Antigamente, tinha que estar todo final de semana aberto, acabava cansando o farmacêutico, cansando o próprio atendente, os funcionários. Então, era mais complicado. Eu vi melhor por essa parte, sabe? E as pessoas, elas têm aonde ter sempre o medicamento, né? Porque tinha mesmo muitas pessoas que, na verdade, assim, ganhavam o medicamento no hospital e tinham que ir até Taió porque a farmácia não estava aberta. Não tinha farmácia aberta. E hoje já mudou, né? Sim. Hoje o hospital liga pro farmacêutico, o farmacêutico vai lá, atende a pessoa 100%. Não precisa mais estar correndo na estrada, né? E está funcionando. Está funcionando 100%. Hoje assim, a gente fica com o celular da farmácia, o hospital liga, é atendido na hora, né? Sim. Não tem... Até porque não é diretamente lá, através do hospital. Porque o que acontece? Se fosse aberto, acontecia aquele caso das pessoas, às vezes, precisar de uma coisinha pequena, às vezes um absorvente que fosse, né? A mulher tivesse precisando, não, mas ela podia ter se programado comprar de dia, quando a farmácia estava aberta. Então, não tem esse erro, né? Porque o hospital faz esse link, né? De estar fazendo o filtro, na verdade, né? Tu precisa mesmo do medicamento? Preciso. Então, vai ligar lá pro... E quais são os desafios atrás do balcão no dia a dia? Olha, eu vejo assim que desafios não tem muito, assim, sabe? É bem tranquilo. Para mim mesmo, assim, nossa, o desafio maior é você estar sempre lidando com isso das pessoas fazer a automedicação, você tem que estar orientando, que não é bem assim. Então, tem que estar sempre ali, né? Porque às vezes as pessoas vão lá, elas querem o medicamento, mas elas não sabem nem para que serve o medicamento. Então, a gente tem que estar orientando. Eu prezo muito por isso, né? Pela orientação, para as pessoas saberem como usar o medicamento. Até eu encaixar essa pergunta agora, que o medicamento também, o preço, a pessoa que ela compra o mesmo medicamento todo mês, muda muito todo mês o preço? Não. Depende? Não. Do medicamento? O preço do medicamento só é reajustado em abril de todo ano. Ele sofre um reajuste por ano. O medicamento é o único item que não tem inflação. Olha só. Né?
O que muda é o desconto, por exemplo, né? Às vezes a gente consegue um desconto maior, tem meses que ele vem em promoções, né? Que a gente consegue trabalhar melhor o preço, mas o preço do medicamento, o medicamento ele tem um chamado PMC, que é o preço máximo consumidor. Esse PMC não muda, ele só vai mudar no outro ano em abril. Sim. Então a gente trabalha, as farmácias trabalham com o desconto em cima do PMC, né? E não é, já vamos tirar o atraso aqui, vamos aumentar, não aumenta muito também não. Não. Esse ano acho que foi o maior aumento foi 12% em alguns medicamentos, né? Mas a média fica em 8 a 10% de aumento. E a questão da internet, eu falo assim, o que mudou sobre a compra, e aí eu já vou encaixar aqui na mesma pergunta sobre o perigo de comprar pela internet, a questão mesmo da procedência também, e essa diferença de estar ali conversando diretamente contigo, estando na farmácia, para a questão internet. Olha, essa é uma ótima pergunta. Porque assim, ó, o medicamento eu não aconselho comprar na internet. Porque o que é que acontece? Na internet tem muito golpe, muita falsificação de medicamentos. A maioria dos medicamentos para emagrecer, por exemplo, se você procurar ali no Google, tu vai ter milhões de tipos do mesmo medicamento. Aí você sabe que, a gente que conhece sabe que aquilo ali é falso, que são medicamentos falsos, que você não sabe a procedência, porque o medicamento é uma coisa seríssima. Se você mudar uma dosagem de um medicamento pode te trazer muitos danos. Então, e não é somente para emagrecimento, claro, né? São tantos outros, né? Para tudo, né? Para dores, para pressão. Tem até medicamentos que eles, como é que se fala? Prometem melhorar a pressão alta, diabetes, prometem cura da diabetes. Isso é um absurdo, sabe? Milagres. E cada vez a Anvisa cai em cima disso, a Anvisa que faz a fiscalização também, né? Ela cai em cima disso também, e ainda bem que tem a Anvisa, porque ela que faz essa parte maior de estar fiscalizando. Só que às vezes tirar isso do mercado. Até detectar demora, né? Demora. Muitas pessoas elas já tiveram sérios, até mortes, né? Por causa disso, né? Por causa dessa falsificação de medicamentos. Sim. E ali na farmácia, no físico mesmo, não tem esse problema, porque ali é que nem... eu vou dizer todas as farmácias, né? A maioria. Sim. Né? Eu não sei no Brasil, mas aqui na nossa região, aqui no estado, não existe como ter um medicamento falsificado, né? Dentro da farmácia, porque é muito rigoroso dentro da farmácia. As Anvisas, né? Regional, estadual, elas não deixam passar nada, sabe? E até porque é uma diferença, né? Conhece o William, sabe onde o William mora, mora na cidade. É bem isso mesmo. E daí, para a gente comprar hoje, é uma burocracia enorme, sabe? Para a gente comprar para revender. Então, não tem como falsificar, não tem como, né? Então, essa parte vamos dizer assim, que a vantagem do físico, da compra ali com nós, é essa, não vai ter erro. Sim. E a orientação, que nem tu diz, né? Tipo, na internet você não vai ter orientação, vai ter muita gente falando, mas daí quem você vai acreditar naquilo ali, né? Então ali você tem um profissional farmacêutico mesmo, que vai te orientar, vai dizer os riscos daqueles medicamentos, né? E como tomar, né? E tudo isso, né? Sim. Então, o próprio medicamento para emagrecer é um problema grave, assim, né? Causa cada vez mais mortes aí, porque besteira, né? Para as pessoas acreditarem em milagre que tem na internet, né? Então, e às vezes vai saber a procedência, o que tem lá dentro, né? É bem isso. Não sei se você lembra daquela época que saiu aqueles Viagra do Paraguai que eles falavam, né? Então as pessoas iam lá no Paraguai, compravam o Viagra, né? Não era Viagra, né? Era um outro, Pramil, eu acho o nome. Só que esses medicamentos, eles eram feitos lá no Paraguai. Ninguém sabia a procedência, ninguém sabia o que acontecia lá dentro. Se a dosagem estava certa. Teve muito infarto, muito problema de coração por causa disso. Pessoas que morreram por causa que tomaram esse medicamento falsificado, né? Vamos dizer assim, né? Então... E a venda de Viagra ainda? Ah, sim. Ah, é? Não pode contar, né? O que mais sai. Não, sigilo, né? Sigilo. E essa questão que você fala de sigilo também importante, tem que né? ter, com certeza, né? O sigilo na saúde é o mais importante, né? Desde que o paciente vai no médico, o médico já tem que ter toda a parte de sigilo, né, da doença. Sim. A pessoa que vai na farmácia também, o sigilo é enorme, não tem como, né, fazer isso, porque é antiético, né? A gente não pode trabalhar dessa forma, né? Ô, William, e na sua avaliação, o que precisa melhorar ainda no ramo de farmácia?
É o que eu falo, assim, sabe? As pessoas se conscientizar que o farmacêutico, ele é um profissional que vai orientar, vai fazer a atenção farmacêutica, né? Que isso ainda tem muitas pessoas que elas acham que o farmacêutico é um vendedor, que está querendo passar perna, que está querendo ter um lucro em cima disso, mas não é. O único lucro que a gente quer ter é ver o paciente bem. Sim. Isso não tem... É difícil fidelizar o cliente? Não, aqui na nossa região, não. Aqui não tem como, assim, a fidelização é bem grande. Eu digo em cidades maiores, que o fluxo é muito maior de pessoas, né? Mas mesmo assim ainda consegue fidelizar, sabe? E a fidelização, ela vem através de um atendimento humanizado, né? O preço, ele ajuda, mas não é aquilo tudo, não. O que ajuda é o atendimento, né? Você ter um atendimento humanizado, você tá na pele da pessoa, né? Porque muitas vezes as pessoas chegam, que nem eu disse, na farmácia com um problema. E você tem que resolver, né? Esse problema. Então é isso que a gente tem que trabalhar. Tem que ter as táticas. Tem que ter. E como você vê o futuro do ramo da farmácia? Olha, o futuro, eu digo que para nós aqui, não digo... o farmacêutico em si, né? Ele não vai sair dessa. Eu acho que assim, não vai ter... Eu imagino que não tem uma substituição por outro ramo, ou vamos dizer assim, internet, que nem outras profissões que a inteligência artificial, por exemplo, a internet, ela vai podendo substituir. Na farmácia não tem como, porque a pessoa ela vai sempre procurar o farmacêutico quando ela tem um problema. Né? Problema de medicamento, problema, até uma doença ali uma dor, né, que ela tem, né, pode ser uma orientação de pressão alta, para diabetes, né? E assim, que eu estava esquecendo de falar, mas o farmacêutico também, ele atua na parte da orientação não só do medicamento, mas como, por exemplo, assim, uma dieta que a pessoa tem que ter quando tem diabetes, por exemplo, né? A gente está sempre orientando para a pessoa cuidar, né? Cuidar na alimentação, né? Porque é o que mais importa também, não é só o medicamento. Porque a pessoa às vezes toma um medicamento, mas não cuida na alimentação, né? Quem tem diabetes, por exemplo, não cuida no açúcar. Ela acha que ela está tomando remédio e já vai ajudar, né? Então já vai ser 100%. Não é assim, né? Tem que se ajudar em toda parte. Então eu acho assim que o futuro é esse, né? É ficar sempre nessa mesma que está aqui. Não acredito em mudança. Sim. Não... Nessa sua profissão até o momento, o que mais lhe marcou? Ou o que lhe marca assim mais nessa sua profissão? Olha, na verdade, marca as pessoas que elas chegam assim bem mal, assim, sabe? Não pela dor, mas pela doença em si, né? A pessoa fica abalada com uma notícia de um câncer, por exemplo, né? Então, assim... Tem crescido muito também isso? Tem. O câncer, ele... Né, as pessoas... Tem muitos casos de câncer, né? Não só aqui em Salete, mas em todo lugar, né? Então, assim, cada vez mais e mais e mais, né? E eu, por exemplo, eu tento trabalhar nessa parte, assim, de estar ajudando a pessoa, sabe? Com uma palavra, com, né, vamos dizer assim, uma palavra de amigo mesmo, para ajudar, sabe? A pessoa, né? Porque o câncer, na verdade, eu acredito, assim, na minha cabeça, que o câncer, ele só mata quando a pessoa se deixa morrer. Por exemplo, assim, claro, não vou generalizar porque tem casos que causam isso, né? Mas assim, se a pessoa ela recebe uma notícia de câncer e ela acaba se abalando com isso, pode ter certeza que, né? Então eu tento fazer essa parte de estar sempre ajudando nisso aí, né? Sim. Ou uma doença qualquer, né? Que vai sempre abalar a pessoa, né? Porque uma coisa é você estar bem, com saúde, outra coisa é no outro dia você receber uma notícia de que está com uma doença que vai te prejudicar, né? Sim. Não, eu acho que não existe a pessoa que não se abala, né? E o maior exemplo para você nessa profissão de farmacêutico? Olha, o maior exemplo foi na minha faculdade, assim, alguns professores que foram, assim, essenciais para a minha profissão, sabe? Que me mostraram coisas, assim, que até hoje eu não esqueço, né? Parte de medicamentos, parte dessa parte humanizada, né? Esse é o maior exemplo, né? Que eu tenho, assim, é os professores da faculdade. Isso não tem, né? E como o William vê o futuro do William?
Olha, o futuro é meio incerto, né? Eu tento trabalhar sempre para sempre estar melhor, né? Sim. Mas é essa, né? Tá aí, né? Ajudando sempre as pessoas e é isso que eu penso, né? E a importância da família e o apoio? Ah, com certeza, né? Isso nem... Sempre o apoio, o meu pai sempre me apoiou, a minha mãe sempre... A minha mãe, ela é enfermeira, inclusive, né? Olha então eu já sigo nessa área de saúde já. Então eu sempre tive o apoio deles, né? O pai sempre priorizou eu tenho mais 2 irmãos, então ele sempre priorizou isso, que a gente tivesse um estudo. Porque ele diz sempre assim, o estudo ninguém tira, né? Conhecimento ninguém vai tirar. Alguém pode roubar tudo de você, menos o conhecimento. Puxa. Então assim, você continua. E para registrar o nome do pai? Gilmar Horn. Gilmar. E da mãe? Helenita. E o seu pai, a profissão dele? O pai é representante. 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 E os irmãos? Meu irmão hoje é gerente da loja Schuma. Não, ele não está de gerente. Ele está de funcionário da Schuma, loja Schuma. É de móveis, eletro? Móveis lá de Freiburgo. E a minha irmã é veterinária. Veterinária? Veterinária. E moram naquela região lá? Eles moram em Freiburgo. Sim. O meu irmão mora em Lebon Regis, que é do lado, né? Sim. E a minha irmã em Freiburgo. Olha só que legal. E o chefe, o seu João, a Cíntia? Nossa, eu na verdade, eu não enxergo isso como chefe, né? Sim. A gente até... uma parceria muito legal, né? Que bom. Desde quando eu conheci ele lá, acho que a gente criou uma afinidade, assim, né, de irmão mesmo, né? Sim. Isso não... Nossa, eu não tenho nem o que expressar deles, assim. Os dois, né? Tanto ele quanto a Cíntia. A gente é muito parceiro mesmo, assim, pra tudo, né? Tanto que eles são um padrinho de casamento. Então... Que bom. William, muito obrigado. Fico muito feliz de você, né, estar aqui no nosso canal compartilhando, né, toda essa sua experiência, seu trabalho também. Né, agradecer também o apoio sempre da Farmagnos e deixamos o espaço aqui para sua mensagem a todos. Certo. Eu agradeço primeiramente a Deus, né, por estar aqui, e eu agradeço a você pelo espaço, né, que é muito importante esse reconhecimento, né, que você está dando para as pessoas, poderem ser mais conhecidas, né? Eu já sou um pouco conhecido na cidade, mas mesmo assim as pessoas vão conhecer mais ainda, né? Então agradeço a você também, né? Agradeço a família também por estar lá, que amanhã vão me ver, ou hoje, não sei. E ali também, minha família aqui, que é minha segunda família, que eu sempre digo, que é o Burga, a Adriana ali, né? A minha esposa, a Tuane, minha cunhada, então... que estão sempre me apoiando também. Então, né, a esposa... Eduardo. A Eduarda. E tu já aprendeu a fazer pizza? Mais ou menos. Até uma coisa a gente se vira, né? O Burga da pizzaria do Burga. Isso aí. Que faz um trabalho também já de muitos anos, né? Com muita dedicação. Eu acho que são... E você sempre está ali ajudando, auxiliando. Sempre estamos ali, porque às vezes ele precisa de uma ajuda, alguma coisa, sempre estou ali, né? Que não tem erro, não tem tempo feio para mim, né? Sempre estamos na lida, né? Que bom. Muito obrigado. Nós queremos agradecer muito aqui o farmacêutico William Horn. Isso aí. Acertei, acertei o sobrenome aqui. Com a gente em mais um podcast e na técnica o Muriel Canaã.